Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando aqui mais um manhã com o Evangelho. Nessa segunda-feira santa, né? Iniciamos a Semana Santa ontem, no Domingo de Ramos, e hoje nós estamos vivendo a Segunda-feira Santa, o dia em que Jesus descansou. Jesus sabia da sua grande luta e hoje, nessa Segunda-feira Santa, nós lembramos o dia em que ele estava entre seus amigos. João, capítulo 12, versículo do 1 ao 8 vai dizer assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um que estava na mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariote, um dos discípulos, aquele que estava para trair, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres sempre terão vocês, mas a mim não. Essa é a palavra do Senhor, irmão e irmã. Graças a Deus. Amém? Amados, como eu disse antes, nós iniciamos a Semana Santa ontem, Domingo de Ramos, onde Jesus entra, né? Faz a entrada triunfal em Jerusalém, onde ele é recebido com ramos, onde ele é recebido com nobreza por uma grande multidão. Mas passou-se o Domingo de Ramos, Jesus ele se direciona a Betânia, né? Lembra que Jerusalém fica 3 estádios de Betânia? Quando Lázaro ficou doente, Jesus levou o quê? 4 dias até chegar em Betânia. Ou de melhor, isso aí, de Jerusalém a Betânia. Amados, Jesus vai para Betânia para um tempo de descanso. Jesus sabia o que estava esperando por ele. Jesus sabia, amados, que iria vir uma jornada muito pesada para Jesus. Por isso nós abrimos a Semana Santa em Jerusalém, mas na segunda-feira da Paixão, que é hoje, nós celebramos o Jesus que descansa entre amigos. Como é bom termos amigos aonde podemos nos refugiar no momento de cansaço. Como é bom termos amigos que podemos ir para podermos compartilhar as nossas aflições. Sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam elas sentimentais. Bom é sabermos que nós temos amigos. O texto de Provérbios vai dizer que há amigos mais chegados do que um irmão. Por quê? Porque tem irmão que não tem aquele vínculo com outro irmão.
mas tem um vínculo tão forte com um irmão que é como se fosse um irmão de sangue. Os irmãos de sangue nós não escolhemos, mas os irmãos do coração, os amigos, esse nós escolhemos. Jesus escolhe a casa de Lázaro não apenas como um lugar onde ele entrou para milagres, para sinais, para prodígios. Ele escolhe a casa de Lázaro como um lugar de refúgio. A pergunta que eu quero nessa manhã fazer, nessa introdução, é: como é que a sua casa é vista? Como você é visto? Como um lugar de refúgio ou como um lugar de tribulação? A sua casa é vista como um lugar de refúgio ou um lugar de tribulação? Precisamos pedir ao Senhor a graça de verdadeiramente estarmos no lugar de refúgio. Temos, na verdade, lugares de refúgio e verdadeiramente sermos lugar de refúgio para muitas pessoas. Jesus não vai para Jericó, Jesus não vai para Cafarnaum, Jesus não vai para Nazaré, que era a sua cidade natal, mas ele vai para Betânia. Irmãos, eu quero que o meu coração seja a Betânia de Jesus hoje. Porque Jesus, ele foi para um lugar que lhe agradava estar. Então, o meu coração e o seu coração no dia de hoje precisa ser o lugar que Jesus quer estar. Sabe, irmãos, Jesus não quer estar em qualquer lugar. A presença de Deus está em qualquer lugar. Seja no céu, na terra, nos poderes abaixo da terra. Não tem como escapar da presença de Deus. Mas o lugar preferido de Jesus era Betânia. E se o lugar preferido de Jesus é Betânia, eu quero que o meu coração seja Betânia. Porque eu quero que verdadeiramente, amados irmãos e irmãs, do meu interior flua o que atrai a presença de Deus. Você pode colocar a mão no seu coração assim e falar: o meu coração é a Betânia de Jesus. Repita comigo: o meu coração é a Betânia de Jesus. Olha que coisa linda, amados. Olha que coisa profunda nessa segunda-feira santa. O meu coração precisa ser um lugar onde Jesus quer estar. E aí, amados, nós olhamos para Betânia, para o lugar de descanso, nós vamos ver ali várias personagens. A primeira personagem que o texto relata é que Marta servia a mesa. Marta sempre no ministério do serviço. Marta sempre preocupada em servir. Marta sempre preocupada, amados irmãos e irmãs, de entregar o melhor para Jesus. Nós precisamos também, amados, olhar para Marta e falar assim: Senhor, eu quero te servir, eu quero te servir o meu melhor. Tem muitas pessoas, amados, que estão servindo qualquer coisa para Jesus. Tem muita gente que está fazendo, amado, de qualquer maneira. Mas Marta tinha preocupação. Ela foi até
admoestada por Jesus em outro episódio, porque ela estava tão preocupada que ela esqueceu que o lugar dela era nos pés de Jesus também, que ela podia desfrutar também. Mas, amados, o meu coração precisa ter prazer em servir a Deus. E quando eu sirvo a Jesus, eu também sirvo ao meu próximo. Porque não tinha só Jesus na mesa. O texto vai dizer que Lázaro estava na mesa. Com certeza o texto não fala, mas os discípulos estavam na mesa, porque onde estava Jesus estavam os discípulos. Então eu preciso ter prazer. Assim como Marta tinha prazer, eu preciso ter prazer de servir a Deus e de servir ao meu próximo. Nessa manhã você tem servido a Deus com alegria? Você tem ido ao culto com alegria? Você tem feito as coisas na casa de Deus com alegria, com satisfação ou por obrigação? Jesus nessa manhã não procura pessoas que façam as coisas para Ele por obrigação. Existe um texto que nós usamos muito para oferta, mas que pode ser aplicado em qualquer área da nossa vida. Não por tristeza e nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Amados, Deus está procurando pessoas que entregam o seu melhor com alegria, com singeleza de coração. Marta, ela tinha prazer de servir. É o ministério do serviço, coisa linda, né? É aquela pessoa que lava o banheiro e fica feliz. É aquela pessoa que faz as coisas e fica feliz. Por quê? Porque ela está servindo ao Senhor. Marta, o melhor dela não era estar na mesa. O melhor dela não era estar nos pés de Jesus. O melhor dela era estar na cozinha, servindo ao Senhor. Então, o que eu estou aprendendo nessa segunda-feira santa? Eu preciso ter amigos verdadeiros. Eu preciso ser amigo verdadeiro e refúgio para as pessoas. O meu coração precisa ser uma Betânia, um lugar onde Jesus ama estar. E eu preciso ter prazer em servir a Deus e ao meu próximo. Quantas lições o Evangelho de hoje está nos dando? Quantas missões, amados irmãos e irmãs, nós vamos ver nesse João 12, do versículo 1 ao versículo 8. Por quê? Porque cada um faz aquilo que foi chamado. Enquanto Marta servia a Jesus, o texto descreve que quem estava na mesa era Lázaro. Mesa aponta para comunhão, para partilha. Mesa aponta para experiência, troca de experiência. Quando nós estamos sentados a uma mesa, todos são iguais, porque estão todo mundo no mesmo tamanho. A mesa é padrão, as cadeiras são padrões. Então a mesa ela aponta que nós somos iguais diante dos olhos de Deus. Lázaro estava na mesa tendo comunhão com Jesus,
comunhão com os discípulos, vivendo uma troca profunda e verdadeira. E você? Você está na mesa com Jesus? Você está na mesa com o seu próximo? Ou será que você, amados irmãos e irmãs, está apenas ao derredor da mesa? Jesus não quer que você sirva ele de longe. Jesus não quer que você apenas veja de longe. Jesus quer que você esteja na mesa. Uma hora servindo, outra hora gerando comunhão, uma hora servindo, outra hora sendo servido, porque isso é vida com Deus. Isso é vida de evangelho. Uma hora eu sirvo, uma hora eu sou servido. Uma hora eu sirvo, uma hora eu estou na mesa. O mais importante é, eu estou próximo de Jesus. Eu estou com Jesus. Amados, essa segunda-feira que nós chamamos Segunda-feira Santa, nós precisamos meditar muito sobre essa necessidade de descanso, de amigos, de servir a Jesus e de estar na mesa com Ele. Mas nós ainda vamos ver ainda duas personagens que vai aparecer aqui. A terceira, Maria, pega um perfume muito caro, muito precioso, e sem pena nenhuma, derrama aos pés de Jesus. O que isso significa, amados irmãos e irmãs? Enquanto Marta entregou o serviço, Lázaro vivia a comunhão, Maria vive a adoração. Maria se entrega a Jesus. Maria entrega o melhor que ela tinha para Jesus. A pergunta que não quer calar nessa manhã, o que é que você está entregando para Jesus? Qual é o teu Isaac? A Igreja Metodista em Parque Suécia 1, hoje, né, na verdade, nós entramos num propósito de oração pela entrega do meu Isaac. Né? Eu vou entregar o meu Isaac na Semana Santa. E o nosso Isaac é o café. Algumas pessoas vão tirar o café. O nosso Isaac é a internet. O nosso Isaac é a televisão. E o nosso Isaac é doces. E aí nós começamos um propósito de entregar um desses Isaac a Deus. Sabe por quê? Porque Maria entregou tudo. Maria entregou o melhor. Maria entregou, amados, o que ela precisava entregar. Ela entregou a preciosidade do seu coração. Imagina você, homem, você, mulher, que tem o seu perfume aí preferido, caro. Aquele que você parcela em 2, 3 vezes, ainda não se compara, tá? Mas eu estou dizendo para você ter um entendimento. Aquele perfume caro que você só faz isso aqui, ó. Passa aqui. Para poder não gastar muito ele. Maria quebrou ele aos pés de Jesus. Essa é a adoração que Jesus espera de mim e você. Uma adoração que não é entregue por a metade, mas uma adoração que é entregue na totalidade. Por isso, amados irmãos e irmãs,
Se entregue na totalidade. Nessa Semana Santa, a qual nós entregamos o nosso Isaac, se entregue ao Senhor na totalidade. Sirva, esteja na mesa, mas também entregue tudo. Porque quando nós entregamos tudo e entregamos o nosso melhor, Deus nos honra. Ainda vemos aqui a última personagem desse evangelho do dia, que é Judas. Judas questiona, amados irmãos e irmãs. Judas questiona o porquê aquela mulher fez isso. Poderia ter dado aos pobres, vendido por 300 denários. Só que a intenção do coração de Judas não era ajudar os pobres, era roubar, porque ele era ladrão. Aprende uma coisa nessa manhã. Nem toda boa intenção é verdadeira. Nem toda boa intenção é do céu. Judas estava mostrando uma boa intenção, mas ele não tinha boa intenção. Cuidado. Cuidado com aquela pessoa que está falando, eu vim aqui te ajudar. Cuidado com aquela pessoa que diz, eu estou te aconselhando que é para o seu bem. Cuidado. Já diz um ditado popular e brasileiro que de boas intenções o inferno está cheio. Por isso, amados, olhando para o exemplo de Judas, que nada tinha de bom, nós precisamos pedir ao Senhor discernimento. A graça de discernirmos o Evangelho e as intenções das pessoas. Jesus fala, deixe ela, porque os pobres vocês vão ter sempre. E não é porque Jesus não sabia, mas é porque Jesus não queria entrar numa com Judas naquele momento. Não era o intuito de Jesus. Jesus estava onde? Em Betânia, lugar de descanso. Por isso, nessa manhã, amados, cuidado com as boas intenções. As boas intenções precisam ter bons frutos para ela ser legitimada. O Senhor nos ajude no dia de hoje, nessa segunda-feira da Semana Santa, possamos pedir a Deus Pai que nos faça um coração de Betânia, um lugar onde Jesus deseja habitar. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor tem ministrado em nossos corações, em nossas vidas. Mais uma vez o Senhor tem mostrado a tua glória. Eu quero te pedir, Senhor, que possamos ser uma Betânia, um lugar onde Jesus deseja estar. Que possamos, Senhor, nessa manhã verdadeiramente buscar o Senhor e o encontrar. Senhor, nos dê um coração de Marta para servirmos com alegria e satisfação. Nos dê um coração de Lázaro para estarmos na mesa em comunhão. E nos dê um coração de Maria para adorarmos com totalidade. Mas se existe algum requício de coração de Judas em nosso coração, tira, Senhor. Porque as nossas intenções precisam ser sempre a melhor. Rogamos ao Senhor que esse evangelho de hoje se cumpra em nossas vidas. E que possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que nós pedimos, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo:
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. A bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que está vivendo o retiro da Páscoa, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Se você, amados, quiser fazer também a Semana Santa da entrega do meu Isaac, né, nós estamos começando hoje, segunda-feira, e vamos encerrar domingo pela manhã. Se você também quiser fazer, você precisa tirar ou a internet, ou o café, ou os doces, ou a televisão, durante toda a Semana Santa da entrega do meu Isaac. E no domingo pela manhã, seja na igreja, seja em casa, na sua devocional, você vai estar entregando o teu jejum, o teu propósito. Amém? Pastor, por que nós estamos jejuando, né? Porque nós estamos fazendo, na verdade, uma abstinência durante essa santa semana, a semana da entrega do Isaac. Nós estamos rogando a Deus crescimento espiritual. Você não vai pedir casa da praia, carro do ano, você está pedindo crescimento espiritual. Então, entregue o seu Isaac e você vai ter uma experiência grande e profunda com Jesus. Amém? Deus possa abençoar o seu dia, sua casa, sua vida, em nome do Senhor. Abraço. Tchau, tchau.